Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês conhecerem histórias de Umuarama e pessoas que prosperaram em nossa cidade, para que você possa aprender um pouco mais com elas e também, quem sabe, aí, aplicar estratégias e insights em seus negócios. E a minha convidada de hoje é ela que não sei como consegue fazer tanta coisa com tão pouco tempo, é a Ariana da Concept Club. Seja muito bem-vinda, Ariana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Ariana, quem que é a Ariana? Se apresenta aí, você veio de onde? Como chegou até Umuarama? Quanto tempo está aqui? Ok. Eu não sou natural de Umuarama, nós viemos de Rondônia, o estado de Rondônia. Estamos aqui há 3 anos e meio. Começamos com a cafeteria Xerimbom. Um ano depois eu decidi que eu queria ter um negócio próprio, né? Algo só meu, para administrar sozinha, para seguir sozinha. E aí foi quando surgiu a ideia do salão de beleza. A princípio, nem era Concept Club, né? Era, a princípio, a Suave, uma outra empresa, um outro salão. E aí, com o tempo, a gente vai entendendo a necessidade da demanda do mercado, as mudanças, e vai querendo mudar. Mas é isso. É difícil falar um pouco da gente, assim, quando tem tanta coisa que envolve, né? E eu acho assim, vocês conseguem fazer uma gestão muito legal, porque vocês têm 4 negócios, né? Não sei se pode falar dos outros 2 negócios, mas vocês têm 4 negócios. Sim. E eu imagino o quanto de trabalho que isso dá. Porque Muito. são negócios totalmente diferentes um do outro, né? Por mais que são correlacionados. São diferentes um do outro. Isso, exatamente. Eu acho que aí é o ponto mais difícil, porque nós temos 2 no ramo da alimentação, né? Para delivery, então é algo que demanda um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de dedicação, porque a gente precisa de padrão de qualidade. E o outro seria a cafeteria, que é algo muito específico. Então, a cafeteria a gente precisa, por mais que seja uma franquia, mas a gente precisa estar ali por dentro do mercado, a gente precisa entender do produto para poder falar dele, para poder vender esse produto. E o salão de beleza é o que vem, assim, eu acho que para dificultar mais ainda a nossa vida. Que o salão é meio que uma novidade para mim. Eu me formei, na verdade, há muitos anos atrás. Legal, vamos começar da sua história. Como tudo começou? Com quanto de idade você começou a trabalhar? Vamos pegar aí, então. Legal. Eu comecei a trabalhar quando surgiu, assim, minha vontade, o pico, que eu falei, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero fazer, não é só estudar, não é só ser uma boa esposa, uma dona de casa com 14 anos. 14 anos eu saí de casa, tive que brigar em casa, porque ninguém aceitava de forma alguma que eu queria trabalhar. Além de estudar, eu queria trabalhar. E aí eu fui trabalhar como recepcionista, auxiliar, num salão de beleza. E foi assim, para mim foi incrível. Eu acho que eu vi um mundo, uma experiência, eu não sei, oportunidades assim que me fez abrir os olhos. E aí, a partir daí, eu tomei a decisão de que eu queria me formar nessa área. Então, com 15 anos, eu iniciei o curso de profissional da área. Com 17 anos, eu me formei nessa área. E aí, com 17 anos, eu já trabalhava. Que legal. Então, assim, eu já era uma profissional. Eu lembro que, às vezes, chegava algum cliente e o cliente falava, nossa, mas você corta o cabelo? Às vezes o cliente não acredita, porque eu era realmente muito jovem, né? Então, assim, geralmente quem tá na área são mulheres mais velhas, às vezes pessoas que aprenderam com um com o outro, né? Com familiar, e eu já formada com 17 anos. E você atuou por quanto tempo daí? Eu atuei por 3 anos na área. E aí começou a ficar um pouco difícil a rotina para mim, porque nessa idade, nessa faixa etária aí de 3 anos de trabalho, eu já tinha um filho. Então começou a ficar muito difícil para mim, porque na verdade eu sempre tive assim o espírito empreendedor. Então, enquanto eu estava com o salão, eu também já abri um outro negócio para mim, secundário. Como eu sempre fui apaixonada também por gastronomia, por essa parte, eu abri uma lanchonete. Era tipo um espetinho, uma lanchonete que servia carne assada, assim. E eu saía do salão à noite e ainda ia para essa lanchonete. Então, eu chegava de madrugada em casa, no outro dia tinha que acordar cedo. E assim, não tinha encerrado os estudos, né? Sempre quis estudar e dar sequência. Caramba! Então, foi muito corrido, muito puxado.
E aí eu comecei a desanimar um pouquinho do salão. Por quê? A rotina do salão, ela era mais difícil. O salão, a gente não tinha um horário para começar e um horário para terminar. Você tem que atender conforme a demanda. Então, na nossa região, aqui em Umuarama eu não vejo muito isso, mas na minha região tinha muito o hábito de frequentar o salão de beleza após as 18 horas, na parte da noite. Então, a gente ficava até de madrugada, às vezes, atendendo o cliente. Então, quando começou a ficar difícil para mim, eu recebi uma proposta, por coincidência, para trabalhar na área administrativa. Sempre tive facilidade em comunicação, e aí o diretor da Unimed, na época, lá da cidade, ele me conheceu na clínica dele e me fez a proposta para trabalhar junto com ele. E aí eu aceitei. Falei, não, eu vou, vai ser melhor para mim, pelo menos para mim concluir os estudos. Então, eu deixei a área do salão e fui trabalhar na parte administrativa. E, beleza, você conciliou daí a parte administrativa, mas continuou com a lanchonete. Sim, por um tempo. Depois eu vendi a lanchonete, a minha parte da sociedade eu vendi. E aí eu continuei só com o administrativo, com a Unimed. Porém, também não parou aí. Nesse tempo, eu conheci o meu atual esposo, o Fernando. E nós tínhamos 8 meses de namoro. E ele... um dia, eu chamei ele para almoçar e falei, vamos almoçar num restaurante aqui perto, porque eu gosto bastante da comida deles e tal, do ambiente. E ali, sentado, a gente almoçando, eu contei para ele da minha vontade, o meu sonho em ter um restaurante. Mas, assim, era um sonho muito futuro, era algo distante. E aí ele falou, não, então vamos montar. Eu falei, que legal, ele acreditou no teu sonho. Eu falei, não. Ele falou, não, vamos, eu tô querendo sair. Ele trabalhava com venda de moto. Ele falou, não, eu que tô querendo sair do meu trabalho, você tá querendo sair do seu. Tava muito estressante na Unimed. Lidar com saúde das pessoas é muito difícil, né? E aí eu falei, tá, assim, na hora eu não acreditei. Quando foi na parte da tarde, ele me mandou um vídeo, lá já olhando um salão para poder locar, já tinha conversado com o proprietário do salão, e falou, olha, conversa com o seu diretor e pede a rescisão. E aí, aí eu fui conversar com o diretor só que assim, eu sou muito mais pé no chão. Então, para mim, foi uma decisão mais difícil. Eu fui com muito medo. Eu sempre tive a vontade de fazer dar certo, de correr atrás. Isso é mais meu, de correr atrás. Porém, eu não sou tão de tomar decisões impulsivas. E ele já foi bem no impulso. Ele já foi no impulso. Não tinha um plano de negócio, tinha nada. Não tinha nada. Só um sonho. Tinha nada, só um sonho. Só um sonho e um planejamento louco lá. Eu preciso vender tantas marmitas por dia para faturar tanto, que na real não é bem assim, né? Hoje a gente sabe que não é. Mas no fim, o primeiro dia foi terrível. Primeiro dia, eu lembro que eu sentei no chão do banheiro e chorei sozinha. Porque eu falei, eu não vou dar conta sozinha. Eu tava na cozinha. E eu vindo de uma rotina de administrativo, né? Já é mais tranquilo, né? Mais tranquilo, sentada, né? Ali o tempo todo de salto, bem vestida. E eu fui parar numa cozinha, cozinhando sozinha para um restaurante. E assim, o nosso restaurante, ele tinha o buffet, ele tinha, acho que... ele era completo. Completo. Era delivery e local. Isso, exatamente. Então, foi um desespero. Mas eu falei, não vamos desistir. Parei de chorar, falei, agora vamos atrás de gente para trabalhar. E aí fui atrás, achei uma cozinheira, alguém para me ajudar. E aí a gente começou a trabalhar juntas, trabalhei alguns anos com essa pessoa. E dando tudo certo, graças a Deus, assim, com os empecilhos, a gente aprendendo no dia a dia, né? Mas, como eu disse, eu sempre quis muito a parte de empreender. Então, acho que quando a gente quer, a gente vai atrás e acaba dando certo. No fim, nós ficamos 11 anos com o Nossa, restaurante. que legal! E quais foram os principais desafios, assim, de você começar a empreender no restaurante? Porque você já tinha uma noção empreendedora da lanchonete, né? Também tinha uma noção de profissional liberal da parte de beleza ali. Mas como que foi você realmente empreender? De fato, ter um restaurante, né? Lógico, teve o dia que você chorou ali, porque você deve ter caído na reflexão, o que eu fiz da minha vida. Exatamente. Mas depois disso, deve ter tido mais desafios. Desafios, de repente, de controlar estoque financeiro, trabalhar até mesmo com o cônjuge, que é um desafio muito intenso. Como que você percebeu tudo isso no início? Olha, Henrique, tudo é um aprendizado. Ainda mais quando a gente enfia a cara, assim, sem entender do que a gente está fazendo. Hoje,
Eu tenho aí 14 anos de experiência, independente do ramo, mas querendo ou não, a gente adquire experiência em pessoas, a gente adquire experiência em planejamento, né? O que pode, o que não pode. Então, assim, é um pouco mais fácil, mesmo que você mude de ramo. Naquela época, não. Naquela época eu tinha 20 e poucos anos, eu era muito jovem e totalmente inexperiente em ser dona do meu próprio negócio, né? Em correr atrás. Então, assim, uma das partes mais difíceis foi lidar com a equipe. Aprender a lidar com a equipe. Só que Deus, eu acho que sempre me agraciou muito, que eu tenho muita facilidade com pessoas. Então, assim, o meu esposo já não tem. Então, essa parte ficou sempre para mim. Aí eu ficava ali intermediando a situação, sabe? Um exemplo, o funcionário quer alguma coisa, tá questionando alguma coisa. Eu tinha que ir lá intermediar entre os dois. Então, assim, a parte de treinar o pessoal, a parte de encontrar pessoas realmente dedicadas para trabalhar, porque não é um ramo fácil. E tem uma mão de obra especializada, né? Isso. E assim, mas aí essa parte foi algo que eu meio que me adaptei. Por quê? É fácil você encontrar alguém para trabalhar numa cozinha, por exemplo. Né? Uma auxiliar de cozinha, uma cozinheira. Geralmente isso vem de geração. A mulher já saber cozinhar, ela tem o dom, ela gosta ou ela não gosta. Raramente você vai contratar alguém com uma especialização nessa área para trabalhar num restaurante comum. Mas aí começa a entrar a questão que dentro da empresa a gente não pode ficar mudando o padrão de qualidade. Porque o cliente sente, mesmo que seja um restaurante tradicional. O cliente recorrente vai perceber. Exatamente. Então, quando eu comecei a perceber essa necessidade do cliente, o que eu fiz? Eu estudei mais na área, eu aprendi mais sobre o assunto para que eu pudesse treinar a minha própria equipe. Entendi. Então, assim, eu nunca tive uma cozinheira, a partir dessa minha primeira, eu não tive uma cozinheira mais que vinha com os próprios hábitos. Entendi, você ela moldava. Vinha com experiência, isso. E ela trabalhava de acordo com o meu cardápio, com o meu tempero, com a forma como eu queria que ela fizesse. Legal. Então, a gente acabou... Criou um padrão. Isso, criando um padrão. Exatamente. Legal. Aí a parte difícil entra na questão dos outros setores. Um exemplo, garçom. É algo que já é um pouquinho mais difícil, né? Porque já é um trabalho padrão, digamos assim. Churrasqueiro, porque a gente trabalhava com que legal, na brasa mesmo. Na brasa. Então, assim, eram vários tipos de carne. Nós tínhamos, acho que, de 13, no fim de semana tinha mais, que daí entravam algumas carnes nobres, até 15, 16 tipos de carnes. Então, era bastante coisa. No buffet também eram muitas opções. E aí, nós passamos por uma crise bem difícil. Em 2014, nós passamos por uma crise no restaurante e eu não queria desistir de forma alguma. Falei, não, isso aqui é minha vida, vai dar certo. Aí, o que eu fiz? Eu falei, vou me atualizar. Aí, eu trabalhei, tinha sido convidada, tive alguns problemas com o relacionamento com o meu esposo, trabalhando juntos, e eu saí por algum período do salão, do restaurante, e aí foi quando o restaurante começou a entrar em crise. E aí, eu falei, não, eu preciso voltar. E aí, eu voltei para o salão, falei, não, mas agora eu vou me atualizar. Por coincidência, eu tinha trabalhado fazendo o financeiro de um hotel, e dentro desse hotel tem um restaurante. Então, assim, eu adquiria, querendo ou não, mais experiência ainda, trabalhando ali com eles. E eles eram orientais, os proprietários. Entendi. Aí eu falei, cara, é isso. Eu vou trazer o sushi por quilo que não tem em lugar nenhum. Aí eu falei, vou estudar isso, vou fazer isso. Aí estudei, aprendi a gastronomia dessa área, aprendi a fazer sushi, ensinei uma auxiliar. E a gente foi o primeiro restaurante da cidade a ter sushi por quilo. E que legal. Fazia fila lá fora. Foi excelente. Que legal. Antes da gente continuar, eu quero agradecer aí os nossos patrocinadores. Inclusive, Ari, fique à vontade caso você queira consumir algum produto, tá? Normalmente os convidados deixam tudo pro final, tem medo que suja os dentes, tem medo de engasgar. Então, fique à vontade caso queira, pode. Obrigado aí a Cláudia Bolos Doces e Salgados por estar sempre patrocinando aí o nosso podcast com o melhor da gastronomia que eles têm lá. Os produtos são maravilhosos. Inclusive, vale a pena vocês assistirem o episódio do Vini, que ele já gravou aqui com a gente. Ele contou a história da Dona Cláudia.
Muito legal, inclusive vocês vão entender por que que o salgado deles é diferenciado, por que que é um salgado que raramente alguém vai sentir algum desconforto, algum problema, porque é feito de uma forma diferente mesmo. Um agradecimento também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. Estou vestido de Filato Bene hoje. Obrigado aí, Rose Clay. Obrigado, Léo. E também ao nosso patrocinador aqui, Dr. Adriano Medeiros. Ele que é especialista em cirurgia da face, rejuvenescimento tanto masculino quanto feminino. Então, se você sentir que o seu rosto está com aquela aparência, aquele aspecto mais caído, derretendo, vai lá, fala com o Dr. Adriano Medeiros, que com certeza você vai encontrar uma ótima solução de uma forma muito natural. Inclusive, acessem o Instagram dele depois, que lá tem os resultados, e você vai conseguir entrar em contato diretamente com ele, beleza? Ari, falando um pouquinho mais agora do restaurante, como que funcionava a divisão dos setores quando você trabalha com cônjuge? Como vocês se organizaram? Porque, pelo que eu entendi, você ficou na parte operacional ali da gastronomia. Você inventava cardápio? Era ele? Como que era essa parte da inovação do negócio? Ao longo do tempo, a gente foi percebendo as dificuldades que cada um dos dois tinham, né, no dia a dia. E a facilidade também, né? Cada um tem a sua facilidade. O Fernando, ele é muito bom na parte de compras, de negociação, ele era vendedor, né? Então, ele tinha essa facilidade. Então, a gente acabou determinando que eu cuidaria da parte da equipe e toda a parte de cardápio, de eventos, dali da parte da administração mesmo, da cozinha. Uhum. Então, ele ficava com parte de compra e atendimento, e eu ficava na parte interna. E ele fazia financeiro? Não, quem fazia financeiro era... Era você? Aham. E como que vocês equilibravam essa parte para poder fazer isso dar lucro? Entre, tipo, o que você gostaria de servir versus a razão. Porque tem produto que às vezes não vai te dar lucro. Então, na verdade, assim, como que acontece? Eu cuidava da parte de organização, de documentos, essas coisas, porque isso ele não gostava de fazer de forma alguma. Porém, quem cuidava de toda a parte, a movimentação financeira era ele. Então, essa parte eu nunca tive acesso. Eu preferi me ausentar, digamos assim. Então, toda essa parte ficou para ele. Então, eu cuidava da parte de documentos, notas fiscais, contador, mas eu não me envolvia com a parte financeira, digamos assim, né? Entendi. Dos custos, do lucro, essa parte era ele quem cuidava. Entendi. E daí, beleza, vocês tiveram esse negócio por 11 anos. No decorrer desses 11 anos, o que fez vocês mudarem de ideia de talvez vender esse negócio ou parar esse negócio? O que aconteceu com o final do negócio, pra gente entender? A gente cansou. Assim, a princípio, a gente cansou. É um ramo bem, bem desgastante. Algumas pessoas imaginam assim, mas o restaurante trabalha até 2 horas da tarde, né? Uhum. Tá ótimo, você tem o restante do dia todo. E nós não trabalhávamos. Mas na verdade não tem, né? Mas não tem. Porque se você sai de lá, tem que fazer compra, pré-preparo para outro dia. Exatamente. Então, assim, os primeiros anos foram muito difíceis, né, Rick? Porque a gente não tinha equipe, a gente não tinha experiência. Então, o que acontecia? O Fernando, na época, ele fazia faculdade, eu não estava na faculdade ainda. Então, a gente fechava o expediente do restaurante, eu ficava lá até de madrugada, picando carne, adiantando coisas pro outro dia, enquanto ele ia para a faculdade. Então, assim, tentando dar algum suporte. Então, essa parte esses primeiros anos foram muito cansativos. Uhum. A gente tá apertado, a gente precisa de uma renda extra. O que a gente vai fazer? Evento no fim de semana. Então, quem que cozinhava no evento do fim de semana? Eu. Então, assim, com o passar dos anos foi ficando muito pesado, muito pesado. Por mais que a gente já tivesse aí alguma equipe, mas já eram muitos anos. Uhum. E na pandemia, eu estava gestante durante a pandemia, da minha filha Cecília, e eu peguei Covid na 30ª semana de gestação. E eu fiquei em estado grave, então eu precisei ser internada, a gente precisou interromper a gestação, fazer uma cesárea de urgência. Nossa! E aí eu acabei ficando com muito medo, e aí acho que despertou mais ainda a vontade do Ela Fernando. nasceu lá? Ela nasceu lá. Então despertou mais ainda a vontade do Fernando, da gente mudar de ares, digamos assim, né? Começar de novo. Acho que quando você passa uma dificuldade e você enxerga a vida de uma forma diferente, aí você
pensa, poxa, não, tem coisas que eu tô deixando de fazer e eu acho que agora é o momento para mim fazer. E assim, foi até difícil, porque o restaurante ele tava num momento muito bom. Por incrível que pareça, num pós-pandemia, tava num movimento muito bom. Tava num Entendi. momento muito bom, sabe? Entendi. Mas Deus foi casando as coisas. A gente não divulgou o que queria vender, não falou para ninguém da ideia, era algo só nosso. Mas apareceu uma pessoa. E ele tava desesperado, ele queria muito comprar, porque disse que era o sonho do pai dele ter aquele restaurante, tinha que ser aquele restaurante. E aí nós conversamos com ele, foi questão de uma semana. Em uma semana eu precisei arrumar minha mudança para vir para cá. Então, antes da gente continuar a sua história, eu gostaria de pedir pro nosso Globo Digital soltar um takezinho aí da Filato Bene. Ari, como que tudo isso aconteceu na sua vida de uma forma muito rápida, você veio para o Umuarama? Antes da gente entrar na parte de Umuarama, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que foi a sua primeira lembrança de você se sentir capaz como empreendedora? Porque você já tinha esse sonho latente, e aí qual foi o dia, o marco que você falou assim, eu sou empreendedora? Que pergunta difícil. Bem difícil essa. Eu acho que eu sempre me senti capaz, na verdade. Eu sempre precisei correr atrás do que é meu, então eu sempre me senti capaz, mas eu acho que o momento em que eu me senti mais capaz mesmo foi quando eu consegui tirar o restaurante da crise. Eu falei, não, agora eu sei que isso aqui é pra mim. Aí você sentiu o orgulho Isso, de empreender. exatamente. Aí eu não quis parar mais, eu falei, não, isso aqui é pro resto da minha vida agora. Legal. Beleza, sua filha nasceu lá. Com Uhum. quantos meses, mais ou menos, de vida vocês vieram para Umuarama? Nós tomamos a decisão para mudar para cá. Ela estava com 1 ano de idade. Uhum. E só que aí foi esse processo, né? Assim, só o desejo no começo. Quando nós viemos para cá, ela tinha 1 ano e meio. Certo. E aí vocês teve que se organizar em uma semana, a sua mudança tudo. Uma semana. Quando vocês vieram para cá, vocês vieram com algum projeto ou sem nenhum projeto, simplesmente com o sonho, com a vontade? Nós já viemos com o projeto da Xerim. Certo. A Xerim já era algo que a gente vinha cogitando, Uhum. mas não tinha ainda decidido, né? Então, nós já viemos para cá com a franquia comprada. Já tínhamos pago, feito com parte de contrato e tudo. Só não estava decidido nada, onde ia montar, como que ia ser. Então, a gente ainda foi conhecer a rede aqui no estado também. Mas nós já viemos com o projeto da Xerim. Legal. E quanto tempo depois que vocês chegaram em Umuarama que vocês iniciou a Xerim? Deu em média 5 meses, que foi o processo ali de implantação da unidade. Porque a gente precisou encontrar o ponto, precisou fazer toda a pesquisa de mercado que a franquia exige, então mais ou menos 5 meses. E nesse período aí você contribuía também com a Xerim? Sim, e com outras coisas. Como eu não consigo ficar parada, e eu sempre quis ter meu próprio dinheiro, fazer as minhas coisas, na época do restaurante, eu também estudei a parte de confeitaria. Então, eu fazia bolo em casa. Entendi. Para bolo de festa, bolo de aniversário. Então, eu também fazia isso em casa. Ajudava o Fernando ali no processo de implantação da Xerim, mas eu também fazia isso. Então, mesmo em casa, eu estava também empreendendo. E depois que inaugurou a Xerim, você veio trabalhar junto ou não? Sim. Trabalhei com o Fernando mais ou menos por 1 ano. Só que não deu certo, a gente tava tendo muito conflito, muito mesmo, e chegou num ponto, assim, de começar a dificultar, atrapalhar o casamento. Então, eu falei pra ele, esse é o momento em que eu quero seguir a minha vida própria agora. Uhum. Por 11, 12 anos eu te ajudei, a gente cresceu juntos, a gente fez tudo juntos, mas eu acho que agora é o momento que eu quero ter a minha própria vida. Queria sair da sombra e brilhar. Exatamente. Então, foi daí que surgiu a ideia do salão, porque eu não queria voltar para o restaurante, por mais que eu tivesse experiência, por mais que eu já soubesse como fazer o caminho que eu tinha que trilhar,
Mas eu não me via fazendo aquilo sozinha naquela Uhum. época, né? Então, eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, o que eu E me nisso tua formei filha para tinha fazer. 2 anos e pouquinho 2 também. anos, 2 anos e meio. E agora uma pergunta interessante, porque muitas pessoas que às vezes estão nos assistindo ou está nesse processo ou ainda pode passar por esse processo. Qual foi a principal diferença de você voltar para o mercado de trabalho sendo mãe? Olha, o cansaço, a gente tem que ter muita força de vontade, muito discernimento, porque assim, quando eu voltei para o mercado de trabalho, a Cecília ela não dormia. A Cecília, os médicos, alguns pediatras falam que pela prematuridade, talvez por algum trauma, porque o nascimento dela foi bem difícil, ela ficou em estado muito grave. Teve algumas intercorrências na UTI, Nossa. mas até 2 anos e meio ela não dormia. A Cecília, ela ficava... Ela acordava, né, entre aspas, para mamar, até que a gente chegou a contar, porque nós fizemos acompanhamento com o médico especialista do sono infantil, até 20 vezes na noite. Então, assim, era dia e noite, e ela era muito grudada a mim. E a privação do sono é É, um dos fatores é, que mais é, atrapalha, né? Pelo menos no meu sim. caso tá acontecendo isso. Isso tira totalmente o O gás, assim, né? O foco. foco. Uhum. Tira o foco. A gente não tem disposição física também, né? Uhum. Pra fazer nada. E assim, além da empresa, eu também cuidava de casa, eu cuidava dela. Então, esse foi o maior desafio para mim, para voltar para o mercado de trabalho. Mas eu não queria desistir. Eu falei, eu preciso fazer, eu não vou esperar ela ter uma certa idade para mim voltar para o mercado de trabalho. Eu quero Uhum. fazer agora, eu vou fazer agora. E aí, com 2 anos e meio, foi pouco tempo depois do aniversário dela, eu levei ela em um médico, em um pediatra aqui na cidade, e ele ajudou a gente nesse processo do sono. E aí foi conforme o tempo foi melhorando, mas dormir bem mesmo foi depois dos 3 anos. Entendi. E aí, você ficou, então, esse período ali ajudando o Fernando e você resolveu abrir o seu próprio negócio. Quando você resolveu abrir seu próprio negócio, por que escolher a parte de beleza? O que te levou a fazer isso? É por conta da especialização que você já tinha, por uma questão de habilidade, por uma questão de viabilidade? Quais foram os principais fatores de você escolher o seu negócio? Olha, primeiro, porque foi a primeira área que eu escolhi para mim trabalhar. Uhum. Então, eu sempre gostei muito de fazer isso e é algo que eu sabia fazer, porque me veio uma memória muito boa na época. Eu lembro quando eu vi o modelo de franquia, quando eu resolvi pesquisar sobre o tema, eu não sabia se seria uma franquia ou um comércio Uhum. totalmente autônomo, mas eu me recordei que quando eu tive o meu primeiro filho, teve um período ali que eu fiquei desempregada, e porque eu tinha acabado. Ele era recém-nascido. Então eu falei, cara, eu preciso ganhar meu dinheiro, o que eu vou fazer? Eu ia de casa em casa atendendo os clientes no fim de semana. E aí eu comecei a trabalhar. Graças a Deus eu nunca fiquei muito tempo sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa empresa, numa distribuidora. Só que no fim de semana eu continuei atendendo os meus clientes. Então, me veio essa memória na cabeça. Eu falei, eu consegui passar pela fase mais difícil da minha vida trabalhando com isso. Então, é isso que eu quero fazer agora. Que também não estava sendo uma fase fácil, né? Então, eu falei, é isso que eu quero fazer de novo. Entendi. E aí, você encontrou um modelo de negócio, deve ter pesquisado muito, e começou a empreender. Quais foram os desafios que você enfrentou nessa nova etapa? Porque por mais que você já tinha feito isso no passado, já tinha se passado o quê? 15 anos. 15 anos. Nossa, é muito tempo. Muito. Qual foi a principal diferença daquela época para agora? O O mercado mercado. mudou muito? O mercado. O hábito do consumidor mudou. Principalmente depois da pandemia, a gente entende que hoje a mulher ela preza também pelos cuidados diários em casa. Então, hoje não é mais só o salão de beleza como era naquela época. Com a pandemia também veio a necessidade das pessoas abrirem seu próprio negócio, então a concorrência é maior.
Aqui no estado tem algo diferente da região de onde eu venho. Lá a gente precisava ser formado na área para poder trabalhar com esse tipo de serviço. Então, assim, eu precisava... Tinha uma certa fiscalização. Isso, exatamente. Um exemplo, eu não compraria um kit Uhum. de produto profissional em uma loja especializada se eu não fosse um profissional cadastrado. Uhum. Então, eu precisaria ser formado na área. Aqui não. Aqui as pessoas elas iniciam nessa área geralmente sendo um auxiliar de algum cabeleireiro. Então não tem uma formação específica. Então isso abre muito também para a concorrência, o que Uhum. acaba dificultando, porque a gente tem mais profissionais no mercado. Muitos desses nem têm Prostitui muito o mercado. prostitui o mercado, porque eles não têm a consciência do valor do serviço deles. Alguns nem precisaram investir tanto para chegar até ali, Uhum. né? Então, isso acaba dificultando o mercado. Eu não gosto muito de usar esse termo prostitui, mas de fato é isso, é prostituir, porque hoje a gente precisa calcular o salão de beleza, ele não é mais uma empresa como era antigamente, que era o salão da minha mãe. Muita gente vem disso, né? Trabalhei junto com a minha mãe, cresci trabalhando com a minha mãe, fazendo cabelo, mas hoje não é isso. Hoje o salão de beleza é uma empresa. Uhum. É uma empresa que tem altos custos. A gente precisa também ter uma estrutura melhor do que a que a gente precisava ter antigamente. Então, o profissional ele tem que estar mais atento ao custo da empresa, e muitos não estão. Uhum. E tem algum valor que você percebeu da sua infância que você carregou até hoje, que você leva com você nos negócios? Tem. Nunca desisti. Nunca. Isso para minha vida inteira. Vou sempre levar isso. A minha avó que me ensinou isso. E é sempre correr atrás do que eu quero e não desistir. Às vezes não dá certo ali, mas de uma outra forma vai dar. Em algum momento aparece. Na nossa conversa aqui, eu consegui perceber duas coisas que eu acho essencial. A primeira é que você tem essa gana, essa força de vontade, essa energia, porque, operar todo esse período de jornada de trabalho, eu imagino que não é para qualquer um. Você trabalha 16 horas por dia, então é muita coisa. Mais. Às vezes mais. E sendo mãe, né? Então, isso é bem difícil. E aí a gente pega também uma outra situação que eu percebi, que você domina o coração da empresa. Por exemplo, no seu salão você sabe fazer a parte operacional. Então, se um profissional faltar, você vai lá e consegue dar conta. Na parte da gastronomia é a mesma coisa. Você domina a comida, que é o principal. Isso. Então, são peças-chave dentro do negócio que é muito importante você dominar. Até uma coisa que eu encontro em comum com as pessoas que eu entrevistei aqui, duas delas é que todas começaram cedo. Começaram muito cedo. Uhum. E todas também passaram por praticamente todos os processos da empresa. Então, eles conseguem entender a forma e a dinâmica da empresa como um todo. Aí ele consegue depois subir o nível para ir para a parte gerencial, que é para a parte de processos estratégico. Mas entender o operacional na veia mesmo, fazer isso acontecer é muito importante. E eu acho que muitos empresários hoje, inclusive, pulam essa etapa. A pessoa já quer empreender sem saber fazer. Sim. E aí ela fica refém da mão de obra. Porque se a mão de obra sai, ela não sabe como fazer, não sabe se virar, e aí é onde ela começa a se apertar. Porque ela vai ter que contratar mais caro para ser rápido, ou ela vai ter que parar de faturar por um tempo porque está sem profissional. Então esse é um dos desafios que eu vejo dessa nova geração. Já querer ir para as cabeças logo. Inclusive, esse é um ponto que me fez agora no ano de 2024, que foi um ano bem difícil pra gente devido a essa transição de marca. Eu precisei fazer algumas alterações bem drásticas na equipe, por questão de posicionamento, por questão de controle mesmo. Às vezes a gente precisa disso. E querendo ou não, quando a gente trabalha com um profissional que é comissionado, que é o caso do salão, quando você tira um profissional, você tem alguma redução no faturamento da empresa. Então, se eu não soubesse, naquele momento, substituir esse profissional importante ali, eu teria quebrado. Uhum. Então, porque existe a dificuldade de você encontrar profissionais para trabalhar.
E você não pode colocar qualquer um lá para atender. Você não vai colocar uma pessoa que nunca mexeu com o cabelo ou que diz que sabe, mas não sabe para mexer no cabelo de uma cliente. Então, assim, isso é algo que eu não me arrependo de colocar a mão ali para aprender mesmo, de correr atrás, de estudar. Eu nunca deixo de estudar nas áreas que eu atuo. Então, tanto na parte de gastronomia, eu estou sempre aprendendo mais, fazendo cursos, na parte do salão também. E lógico que no administrativo a gente também precisa. Uhum. Mas é o que você falou. Eu acho que a veia da empresa é isso. A gente ser empreendedor hoje não é só você saber comandar, não é só você saber administrar. Porque isso você também pode contratar pessoas para isso. Exatamente. Né? É mais fácil você contratar um gerente do que, às vezes, você contratar um bom profissional para treinar a sua equipe para oferecer um bom serviço. Para oferecer aquele serviço que você realmente quer que o seu cliente receba, né? Porque é isso que a gente vai vender, no fim. A concorrência, ela está aí oferecendo basicamente tudo o que a gente oferece. Então, qual que é o nosso diferencial? É a qualidade. É o mínimo que a gente tem que oferecer para o cliente. Com certeza. E você, entendendo sobre pessoas, né? Porque é uma das suas características, lidar bem com pessoas, para esse ramo em específico é essencial. Porque eu vejo, assim, outros profissionais desse mesmo ramo que têm uma dificuldade muito grande em lidar com a equipe. Porque você vai lidar ali com profissionais, e como você falou, eles são profissionais e são comissionados, ou seja, eles são uma empresa dentro da sua empresa. Isso. E aí essas pessoas, elas chutam o pau da barraca muito fácil, elas abandonam o barco muito fácil. E eu vejo que você tem essa habilidade de retenção dentro do seu negócio, eu vejo que você tem uma facilidade de trazer essas pessoas junto com você, isso mostra muito da sua liderança. Então é uma liderança bem, assim, bem acertada que você tem dentro do seu negócio, porque existem áreas que são profissionais menos delicados que essa, e as pessoas não conseguem, e você tem uma área muito delicada e consegue, então fica aqui meus parabéns para você e admiro muito, porque realmente trabalhar nesse negócio não é fácil. Ari, me fala assim, qual foi a maior lição que você tirou da sua experiência gastronômica que você conseguiu aplicar isso dentro de um outro setor que é a parte de beleza? Eu vejo, assim, a questão a gente tinha muita dificuldade no restaurante, a questão de desperdício. Uhum. Como era um restaurante de buffet por quilo, você tem que colocar todos os dias uma quantidade de comida ali. Nem sempre vai vender tudo que entrou, né? Tudo que tá ali. Então, a gente tem que aprender a lidar com o que a gente tem. Às vezes, dentro do possível e do necessário, a questão do reaproveitamento, ou a questão de você ter a noção mesmo da quantidade e de como vai, e aí você saber gerir a produção. Então, para mim, hoje, o que eu vejo muito, o que eu acho essencial, é essa questão da gente estar sempre atento como que é a nossa demanda para a gente conseguir gerir ela sem ter prejuízos. Uhum. Então, um exemplo. Eu tenho uma quantidade X de profissionais dentro do meu salão de beleza hoje. Eu poderia ter mais. Poderia. Só que, de que forma que eu vou gerir essa equipe? Uhum. Porque se eu coloco profissionais demais, dependendo da minha demanda, esse profissional deixa de ganhar bem. Então, é um profissional que não vai ficar. E esse não é o intuito que eu tenho. A minha equipe eu trato como minha família. Então, assim, eu quero que eles ganhem tão bem quanto eu quero que eles estejam ali para crescer, porque eu quero que eles fiquem ali por muito tempo. Uhum. Então, eu também me preocupo com isso. Então, a gente atender conforme a nossa demanda, a gente crescer conforme a nossa demanda, só que também correndo atrás dela, claro, Legal. né? Então, eu acho que um dos exemplos é isso. Tem muita gente que está preocupado em encher a empresa de colaboradores, de profissionais, de vendedores e esperando entrar o cliente para poder vender para esse cliente. Só que, às vezes, a gente também tem que estar preocupado se a gente tem realmente essa demanda toda e se a gente não precisa fazer algo primeiro para trazer a demanda para depois contratar e aprender a gerir ali no dia a dia. Legal. Para quem está nos assistindo entender o que é Concept Club, fala um pouquinho mais sobre o seu negócio, quais são as inovações que você trouxe, que são várias, achei super legal, inclusive, a forma que você está trabalhando. Depois vocês também teve a questão de um projeto novo que uniu a Xerin junto com isso. Explica para a galera entender.
Eu tenho essa ideia da Store in Store já tem mais de 1 ano, na verdade. Só que meu marido não queria aceitar de forma alguma fazer essa união das duas empresas. Na minha cabeça, empreendedor, eu via assim como algo revolucionário, principalmente aqui para a cidade, né? Que não tem nada assim. Acho que é a primeira, né? É a primeira Store in Store da cidade. Explica pra galera entender o que é o Store in Store. Então, assim, o Store in Store é uma loja dentro de uma loja. Então, eu quis trazer esse conceito diferente, que é o salão de beleza dentro da cafeteria, né? Porque gera uma experiência diferente e gera um conforto a mais para o cliente também. Então, assim, em grandes centros, em outros lugares, já existem modelos de negócios parecidos, mas aqui ainda não tinha. E nós temos muita capacidade. A cidade, ela tem muito potencial. Então, por que não trazer algo inovador, né? Algo diferente aqui para a gente poder aprender com isso. E tem sido maravilhoso. Graças a Deus tem sido maravilhoso. E a outra ideia que eu tive, que também eu quis trazer, pensando em lugares que já funcionam, porque lógico que a gente tem que fazer uma pesquisa por trás de tudo, mas é a questão da assinatura, os planos de assinatura. Então, hoje nós trabalhamos, o nosso diferencial do salão, é que nós temos o plano de assinatura mensal. Então, o cliente paga um valor X mensal e ele pode fazer serviços ilimitados quantas vezes ele quiser dentro do mês. Então, assim, é como eu disse, oferecer o serviço, hoje a concorrência oferece. O que a gente precisa ter, o diferencial, é a gente ter a qualidade. Eu não me preocupo só em atender o cliente, eu me preocupo também quanto que esse cliente está gastando. Porque eu me preocupando com quanto esse cliente está gastando, eu me preocupo se ele realmente vai voltar. Porque eu cobro um valor X alto lá do cliente, ele vem uma vez, mas esse cliente vai voltar? Eu vou ter a manutenção desse cliente? Então, eu me preocupo com a retenção do cliente também. Então, a gente quis colocar esse tipo de produto para isso. E se torna uma recorrência, né? Isso. E pra galera entender, quais são os serviços que hoje vocês têm lá dentro da Concept? Hoje, na Concept, nós trabalhamos com toda a parte de cabelo, desde de colorimetria, né, da parte de coloração, até a parte de alisamento. Então, para essa parte de cabelo, tudo nós atendemos atualmente. Sobrancelha, a parte de higienização masculina, sobrancelha, depilação facial e manicure. A manicure também, desde a tradicional até o alongamento de unha. Entendi. Hoje, por ser uma questão de novidade, assim, essa questão da assinatura e tudo mais, qual que é o seu principal desafio em relação a quem está nos assistindo, as mulheradas aí que estão nos vendo aí? Quais são os principais desafios que você tem para eles entenderem e quais são os principais benefícios para eles entenderem também? O principal desafio é que o cliente não está acostumado com esse tipo de serviço. Então, quando você fala de assinatura, ele entende um pacote, que é o que se vende normalmente por aí. Então, eu falo, eu tenho uma assinatura mensal para lavagem e secagem de cabelo. Aí o cliente pergunta, tá, mas quantas sessões? Não, é ilimitado, é quantas vezes você quiser fazer dentro do mês. Então, a gente está trabalhando isso para o cliente entender que o serviço realmente é ilimitado para ele, quantas vezes ele quiser, quantas vezes ele precisar. E a vantagem é justamente essa. É você poder ir no salão quantas vezes você quiser e usar produtos de qualidade. Eu falo para as minhas clientes assim, hoje você vai investir em um kit home care para você fazer a sua higiene dos cabelos em casa, você vai investir em média aí de R$300 em um kit. Você paga hoje R$300 no plano de assinatura, para você lavar e secar o cabelo quantas vezes quiser, escovar o cabelo quantas vezes quiser, e ainda tem um cronograma capilar. Então, assim, é muito benéfico. E aí, a gente está trabalhando para fazer o cliente entender isso. Não é só o ganho do salão, é a manutenção do cliente no dia a dia. E a confiança de que sempre que ele precisar, pode recorrer a vocês, que vocês vão solucionar. Exatamente. A qualidade do atendimento e do serviço, né? E falando um pouco da experiência da junção das empresas, os seus clientes do salão conseguem acessar a cafeteria de uma forma mais prática e as clientes da cafeteria podem acessar o salão também. Isso. O que eu tenho visto, que a gente tem feito até um balanço agora recente, é que a gente está tendo mais adesão dos clientes do salão para a cafeteria do que o contrário.
Uhum. O cliente, ele tem a curiosidade quando vai na cafeteria de passar por dentro do salão, ele pede para conhecer, mas eu ainda não tenho muita adesão desses clientes. Mas os meus clientes, quase que 90% consomem da cafeteria. Aí esse conforto, essa praticidade fica muito mais fácil, né? Imagina, você com o cafezinho ali na hora enquanto tá fazendo a unha. Ô, Ari, então hoje você lida ali com a parte da Concept, você lida com a parte, contribui ali com a questão da Xerin, que eu fico Fernando mais na liderança, e vocês têm Isso. mais outros 2 negócios. Isso. Como que vocês conseguem gerir o tempo disso tudo? Porque tem um negócio específico que funciona só aos domingos, não sei se você quer comentar sobre ele ou não, mas se você quiser, fique à vontade. E você tem um outro delivery que funciona no noturno. Isso. Então a jornada de vocês, ela é frenética. Como que vocês conseguem lidar com essa gestão de horário, filhos, empresa, administrar tudo isso ao mesmo tempo? Então, no começo foi quando entrou o lanche, foi bem complicado a gente fazer essa Pode falar do lanche, administração. qual que é, tá? Fique à vontade, inclusive. Então, quando nós adquirimos a JG Burger, foi difícil essa administração. Lá nós temos sociedade com a minha cunhada, porém a minha cunhada ela ainda não tem experiência na área, então assim, também a gente também tá fazendo essa parte de auxiliar ela, né, na parte administrativa. Então eu tava precisando ir mais pro lanche. Eu cuidava da parte da equipe, eu cuidava também da parte ali contábil, eu que eu ia pro caixa algumas vezes na semana, então tudo que tinha que resolver eu tinha que estar ali dentro. Eu só não cuidava da parte de compras, isso eram os dois quem faziam. Só que começou a ficar muito cansativo, acabou ficando porque eu comecei a chegar mais tarde no salão devido ao horário do lanche. Então, eu pedi para que eles cuidassem dessa parte e eu ficasse só com o administrativo. Hoje está um pouco mais tranquilo, porque eu consigo fazer de onde eu tô o meu trabalho, né? Eu vou lá para visitar a equipe, eu vou lá para ver como que as coisas estão, eu dou alguma dica ou outra, mas eu não fico ali dentro do negócio o tempo todo. Certo. Já a feijoada, que nós temos o delivery de feijoada no fim de semana, essa cozinha, ela funciona 100% dependente de mim, hoje ainda. Porque sou eu quem cozinho, sou eu quem... A idealizadora do preparo, projeto. eu quem idealizei o projeto e fiquei também mais de 1 ano em cima disso, porque é outro projeto que meu esposo também não queria aceitar. E eu lembro, eu dei a data para ele, inclusive, essa semana passada. Eu falei, olha, eu comecei com esse projeto em tal data de 2023. E aí, até que em novembro de 2024, a gente colocou em implantação. E tem dado muito certo. Eu tô muito feliz com essa parte da feijoada. E aí, assim, eu penso, às vezes, em sair um pouco ali da mão de obra e ficar mais no administrativo, colocar uma equipe, até porque eu tô vendo essa necessidade por causa da minha rotina. Agora, com o BNI, tá um pouco mais corrido para mim também, então eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas eu não consigo sair, não consegui ainda, porque parece que não vai funcionar se eu não estiver ali. É como se fosse a minha alma, sabe? É algo que eu gosto muito de fazer. Então, se eu não estiver colocando a mão, eu não sei, deve ser para você igual você fazer seu churrasco, por exemplo. Sim, eu gosto demais. Se você não colocar a mão, parece que não vai sair a mesma coisa. Por mais que você diga para alguém, faça assim, né? Tem aqui a medida certa, tem o ponto certo, mas não vai sair a mesma coisa. Então, é algo... a feijoada é a menina dos meus olhos, digamos assim. O salão é a minha família. Eu não deixo por nada. A minha equipe, a gente até criou um hábito que nós tomamos café da manhã todos os dias juntos. Então, assim, eles me esperam para tomar café da manhã juntos e eu fico muito feliz quando isso acontece, porque o nosso dia começa muito... parece que flui melhor quando a gente consegue fazer isso. E a feijoada é a menina dos meus olhos. Eu ainda quero crescer muito. Tô com novos projetos para esse delivery. Já estou com um projeto de uma cozinha nova, de um ambiente novo, de expansão, de personalização de marca, mas eu não quero deixar de forma alguma. Esse é o legal do empreendedorismo, né? Você nunca estagna, você sempre vai avançando, vai inovando, vai trazendo ideias, vai trazendo alterações, modificações. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter isso na veia, ele tem que amar esse tipo de coisa, esse tipo de mudança, porque se você for parar para analisar friamente, a pessoa fala, poxa vida, para,
né? Você já... Pra que trabalhar tanto, Pra que né? trabalhar tanto? Da onde sai essa coceira, né? Exatamente. Porque é muito legal, né? As pessoas muitas vezes me perguntam isso. Falam, poxa, Rick, mas você não dá uma freada? Eu falei, cara, não consigo. Eu já tentei. Tá Já no fim de tentei. semana Não consigo. trabalhando, tá num feriado É. trabalhando. Mas olha, Gravamos ontem, no feriado. Pois é, eu assim, não tenho aquela maior facilidade para acordar cedo, apesar de eu amar esse período de ver o sol nascer, essas coisas, eu amo, mas eu tinha dificuldade. E depois que eu entrei no BNI e comecei com o delivery de feijoada, eu vejo de outra forma. Uhum. Eu acordo com um ânimo diferente, eu faço as coisas, eu posso estar cansada o quanto for. Eu posso chegar exausta do salão no sábado, mas no domingo eu acordo bem para ir para feijoada. Eu acordo muito bem e eu faço tudo com muito prazer. Legal. Ô, Ari, qual que foi a maior mentira que você já acreditou sobre o sucesso? Ai, essa é clichê, na verdade, né? Eu acho assim que basta a gente trabalhar para alcançar o sucesso. Não é só isso. Não é só. Depende disso, mas eu acho que depende também da gente acreditar e da gente fazer com amor, principalmente. Legal. E qual que foi a maior mentira que você já ouviu sobre o empreendedorismo? Ai, o Rick, eu já ouvi tanta coisa. É complicado, porque assim, tem gente que fala, eu vou sair do CLT, vou entrar, vou ficar rico, vou ganhar meu dinheiro, não vou depender de patrão. Trabalhar menos, ganhar A gente mais? trabalha muito mais, né? Então, assim, eu acho que é o que todo mundo fala. A gente trabalha muito mais, a gente não tem carga horária, a gente não tem vida. Essa semana mesmo que eu tive um probleminha de saúde, eu até brinquei com meu esposo, eu falei assim, nossa, será que para quem que eu mando o atestado? Queria poder ter um atestado médico, né? Ficar em casa, descansar um pouco, mas não dá, você não pode parar. E qual que é a principal diferença que você enxerga entre você ser líder dentro do seu negócio e de ser chefe? Olha, para mim, ser líder é a gente se preocupar com a dor do colaborador também, da pessoa que está trabalhando ali com a gente. Como eu digo, a minha família. Eu fiz, inclusive, uma capacitação, uma especialização para comportamento pessoal, para entender melhor as pessoas, a personalidade de cada pessoa. Uma dificuldade que eu tive dentro do salão é que eu comecei a trabalhar com pessoas muito jovens. Então, assim, é outra geração, é outra forma de ver a vida, eles não têm, eu não sei se vem da nossa época, mas a gente já vem com aquela garra, aquela vontade de fazer, eu acho que a gente não teve muita opção também, né? Eles têm opção, então, a maioria deles tem. Então, assim, desiste muito fácil. E qualquer problema que acontece, eles maximizam muito. Então, assim, eu comecei a ter esse problema. E pela questão da diferença de idade. Por quê? Eu trabalhava tanto com ali mais de 40, quanto menos de 20, por exemplo. Então, tinha uma diferença de relacionamento, uma diferença de comportamento muito grande. E aí eu me senti obrigada a entender um pouquinho melhor sobre a personalidade das pessoas, para me aprender a lidar. E foi aí que eu entendi a diferença entre ser líder e ser chefe. Por quê? Ser chefe, você vai chegar, você vai comandar. É a sua rotina, é o seu dia a dia, é o você cobrar o que está certo, o que está errado, às vezes você ensinar. Agora, você ser líder é você entender a pessoa. Vai ter dia que a pessoa realmente não tá bem e que você vai precisar, às vezes, soltar um pouquinho a rédea ali e tentar entender o momento que a pessoa tá passando, deixa aquilo ali passar. Depois, às vezes, você senta e conversa. Ou você entende a necessidade da pessoa, porque cada um tem uma dificuldade, então a gente tentar ajudar também de acordo com a necessidade de cada um. Eu tenho colaboradores que são 100% independentes, que têm uma vida boa, mas eu também tenho aqueles que têm muito problema familiar, aquele que tem aquela dificuldade ali com a família, né, problemas pessoais, e que a gente tem que lidar de uma forma diferente. Então, para mim, a diferença é essa. A gente enxergar o lado humano. Legal. Para quem está querendo iniciar agora nesse ramo de beleza, está nos assistindo, qual que é a principal dica que você dá para essa pessoa? Qual que é o principal alerta que você traz para ela? Olha, estude. Não entra no mercado como a maioria hoje entra.
porque eu não vejo um futuro para quem entra dessa forma. A gente precisa hoje, com a concorrência, se alguém tivesse me alertado sobre isso lá atrás, talvez teria sido mais fácil. Mas estude para você entender de fato sobre o seu negócio, sobre os produtos que você oferece e ter qualidade, porque a gente precisa se destacar no mercado hoje. E não é fácil. Tem muita gente se destacando só pelo Instagram, pelas redes sociais, às vezes, uma foto editada, um vídeo editado. Então, a gente tem que ter qualidade de entrega para poder ter essa manutenção, porque não é só status, né? Tem muita gente que leva o ramo da beleza. Eu até vejo, às vezes, pela forma como algumas pessoas olham para mim, mas dona de salão de beleza não deve fazer nada da vida, né? Tem vida boa, só se arruma todo dia, tem todo mundo ali à disposição, mas não é assim. Não é assim. A gente ninguém monta uma empresa só para se arrumar, só para ficar bonito. Você monta uma empresa porque você quer que dê certo. Então, se você entrou nesse ramo, estude, vá atrás para dar certo. Legal. E qual que é o maior erro que os salões cometem que você não deixa acontecer no seu salão? É a administração. Eu vejo que a maioria dos salões, como eu disse lá atrás, a maioria vem já de uma rotina ou familiar, ou porque começou a trabalhar por um bico. Eu vejo o salão como uma empresa. Então, eu tento entender os custos da minha empresa, eu tento entender o que cabe. Lógico que eu não vou dizer a gente erra. Errei muito até aprender. Errei ali por um ano e pouco, eu errei bastante. A gente teve essa mudança da marca que acabou afetando bastante para mim. Hoje, graças a Deus, a gente está se equilibrando, mas exigiu mais um investimento. Mas a gente precisa cuidar da administração. Eu preciso entender qual é o custo de cada serviço que eu ofereço, eu preciso entender quanto que um profissional me custa, quanto que o brinde que eu dou para o cliente ou o chazinho que eu dou para ele me custa. Então, é de fato uma empresa, ela precisa ser gerida, precisa de uma administração. Você acredita que o cliente no ramo de beleza hoje, ele busca mais uma experiência ou mais um serviço? Hoje, o cliente busca experiência. Experiência, porque o serviço, a maioria dos clientes, eles não buscam só qualidade mais. Porque qualidade tem em muitos lugares. Mas qualidade já é um mínimo, né? Isso, é o mínimo. É obrigatório. Exatamente. Então, é experiência, é como ele vai se sentir no ambiente, é como ele vai ser tratado, é aquele momento de relaxamento que ele tem. E hoje não é algo que a gente fala só de mulher, tá? Homem também. O homem, a gente tem alguns clientes masculinos que eles vão para fazer a unha ou para fazer algum outro serviço e ele quer ter o momento dele ali para conversar, para bater papo, para falar da vida dele. Então, assim, é o momento dele. E a gente dá 100%, eu falo para os meus colaboradores assim, o tempo que o cliente está aqui com você é prioridade para ele, é a sua prioridade. Então, assim, se ele está aqui 1 hora, ele comprou 1 hora sua. Então, você dedica essa 1 hora para ele. Você vai sentar do lado dele, você vai dar atenção para ele, você vai conversar com ele, você vai fazer o serviço bem feito. Então, assim, não é só ir lá, um exemplo, aplica uma coloração no cabelo do cliente, larga ele na cadeira, vai lá para fora, fica por lá, quando deu 40 minutos você volta e tira. Não. Dedica o tempo ao cliente. Isso vai trazer uma experiência para ele. Entendi. Ô Ari, como que você faz para manter a sua equipe engajada e em constante evolução? Eu tento ter esse contato direto com eles, mostrar que eu sou tão humana quanto eles, que eu também estou sujeita a erros e aprendendo, sempre buscando aprender. Uma das dificuldades que eu tive foi isso, nesse ramo de beleza, fazer com que eles entendessem que eles precisam estudar, que eles precisam se atualizar. Então, eu tento mostrar isso para eles fazendo eu mesma. Então, assim, é como se eu fosse um exemplo para eles. Entendi. E eu acho bem legal. Até aconteceu uma situação há uns dias atrás. Eu tive alguns problemas e tava um dia assim que eu tava bem mal. E eu sei que é algo que não deve acontecer, mas aconteceu. Eu fiquei bem nervosa lá na empresa. Não era nada dentro do salão, mas era pessoal. Eu fiquei bem nervosa. E aí eu fui pro escritório, lá pra salinha lá. E acabei chorando. E aí chegou um deles e me viu, assim. Aí chegou todo mundo. Entrou todo mundo, a equipe inteira, e pronto, acabou o dia. Enquanto eu não melhorei, eles não saíram dali de dentro da sala. E assim, além de mudar o meu dia, muda a forma como eles me veem.
Então, eles entendem que eu também sou humana. É lógico que a gente tem que tentar mostrar uma outra postura e tudo, mas em alguns momentos eles têm que entender que a gente também é humano, que a gente também erra, que a gente também tem problemas, que nem tudo é mil maravilhas, não é porque você é dono de uma empresa, de 2 ou de 3, que você também tem a vida perfeita, a família perfeita. Então, mostrar que as coisas realmente acontecem, mas que tem forma da gente correr atrás. Então, eu mostro para eles o que eu realmente sou, que eu gosto de correr atrás, que eu passei por isso, a minha infância foi assim, a minha vida foi assim. Então, assim, eu não sou diferente deles. Às vezes, o problema que uma profissional está passando ali agora, eu já passei lá atrás. Então, ela vai conseguir me escutar melhor, ela vai, às vezes, ouvir esse conselho que eu tenho para dar para ela, que, no fim das contas, Rick, ele sempre reflete na empresa. Uhum. Porque o profissional que não está feliz na vida particular dele, ele também não vai estar feliz no trabalho. Então, a gente não tem que levar isso para nós, claro que não. Cada um tem a sua própria vida, cada um corre atrás da sua vida. Mas se você pode contribuir em algo para ajudar a pessoa, para que ela também te retribua, por que não fazer? Com certeza, com certeza. E o que você considera inovação dentro do salão? Olha, uma coisa que eu vejo que a maioria dos salões aqui não fazem, que nós gostamos de trabalhar. Primeiro, é a questão da qualidade, não só por causa da Xerin, tá? Mas é a questão da qualidade do café que a gente oferece para o cliente ali, um mimozinho, um café, um cappuccino. E também a questão da qualidade dos produtos. Eu não uso para lavagem dos cabelos um shampoo neutro, por exemplo, né? Eu só uso linhas importadas, linhas conceituadas no mercado. Uhum. Então, a gente se preocupa com a qualidade do produto. Esse aqui é um podcast empreendedor, então eu acredito que pessoas que empreendem nos assistem, ou pessoas que querem empreender, ou até mesmo executivos de venda e tudo mais. Você acredita que a mulher com a beleza em dia, isso encaixa muito no seu plano de assinatura, ela rende mais, ela consegue ser mais produtiva, ela consegue faturar mais? É aquele velho ditado, né? Uma mulher maquiada, bem arrumada, não quer guerra com ninguém. Então, assim, eu não saio de casa, mesmo que seja o básico, que eu mesma vou fazer, mas eu não saio de casa se eu não estiver me sentindo bem comigo mesma. Então, a mulher, ela tá indo, já é muito difícil a nossa rotina dentro de casa. A mulher, a maior parte do tempo, ela já não tá cuidada, ela não tá sendo vista ali dentro de casa. Então, por que não se sentir bem quando você sai para trabalhar? Quando você sai para uma reunião. Então, assim, esse cuidado, ele é necessário, sim. A mulher, ela se transforma. A gente vê o brilho, acho que é a parte que eu gosto muito do salão, que a gente vê o brilho, assim, no olhar da cliente, quando você faz essa transformação, quando ela sai dali aliviada, porque ela ficou ali horas tomando um café, conversando, e isso ainda saiu bonito. Eu vejo 3 tipos de ganho aí nesse caso. Primeiro, ganho financeiro. Então, automaticamente, seu serviço se paga, porque se a pessoa vai investir lá, sua assinatura é R$300, você falou? A mais cara que hoje, que é a que abrange tudo, desde tratamento até a escova ilimitada, tá R$397. R$397. Então, vamos falar que ela está investindo isso. Muitas vezes, o pouco que ela alavancar dentro do negócio dela, já se pagou. E ela vai vir os outros 2 ganhos, que é a parte da autoestima, que daí ela vai conseguir socializar melhor na parte pessoal dela com outras pessoas, está sempre pronta para os eventos e tudo mais. E também acredito que dentro de casa, no relacionamento, porque o marido vai notar isso, né? A pessoa, ela não vai passar batida, ela vai ser percebida. E ela vai se sentir mais jovem, então acho que tem os ganhos secundários aí que são imensuráveis. Agora, a parte direta mesmo, financeira, eu acho que se paga. Eu acredito muito nessa tese que a pessoa, ela, com autoestima elevada, ela faz render mais. Não tem condição da pessoa falar, eu tenho o mesmo rendimento se eu estiver bem vestido ou mal vestido. Não. Ou se eu estiver bem cuidado ou mal cuidado. Não existe isso. Não tem. Eu posso falar por mim. A partir do momento que eu comecei a me posicionar, me vestir melhor, e eu tenho um plano de assinatura na barbearia que eu vou,
isso muda completamente a forma que a gente tem autoconfiança. Completamente. Exato. Você se sente confiante para tudo. Uhum. Então, acho Mesmo que... o dia que você não tá, hoje eu não vou trabalhar, não tô 100%, né, ali impecável, mas você tá com a barba feita, você tá com o cabelo cortado, então a gente já sai com outro ar. A mulher ali tá com a sobrancelha feita, tá com a unha feita, vai para um almoço de família. Isso a gente entende hoje, que também se fala muito hoje também da questão do posicionamento de imagem. Então, assim, independente de onde a gente esteja, tem o posicionamento de imagem. Uhum. Então, se você a mulher tá parecendo uma mulher relaxada, uma mulher que ninguém vai entender, falar assim, mas é porque ela é só dona de casa, é porque ela fica só em casa. Não, é a imagem que você tá passando, né? Então, a gente, eu acho que o mínimo, os cuidados básicos é o mínimo, que é o que a gente tenta oferecer, que é o cabelo bem feito e a unha bem feita também. Legal. E também tem a questão que gera mais valor, né? A pessoa, muitas vezes, se ela tá concorrendo ali, ó, a pessoa bem cuidada, ela gera mais valor, ela passa um ar de higiene maior, ela passa um ar de cuidados maiores, então acho que isso também, com certeza, gera mais valor. Você acredita que tem como implantar um plano de carreira dentro do salão? Como Sim. que isso funciona? Inclusive, isso é uma estratégia que nós temos dentro do salão hoje. Nós começamos um exemplo com um profissional trainee. Esse profissional é um profissional que seria, teoricamente, no mercado de trabalho, um auxiliar de cabeleireiro. Esse profissional é o profissional que a gente vai ensinar a trabalhar da nossa forma, que a gente vai passar todos os processos para ele, todo o treinamento. E ele, lógico, que ele entra com um ganho também um pouco mais reduzido. Conforme esse profissional ele vai crescendo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai tendo entrega no produto dele, no serviço dele, esse profissional também vai subindo. Qual que é a intenção? Hoje, a Concept tem meses, então, assim, é um bebê, digamos assim. A gente não pode... Eu não levo em consideração os 2 anos que nós passamos com o outro salão. Eu levo em consideração agora, porque é realmente, de fato, uma empresa totalmente nova, né? Com conceitos diferentes, com outra vida. Então, eu vejo que... Eu quero que dentro do salão chegue ao ponto de eu ter um profissional que ele está há tanto tempo comigo, ele já aprendeu tanto, ele já cresceu tanto, que ele vai chegar até ter uma participação ali nos lucros da empresa. Então, o plano de carreira, hoje, que nós temos, ele leva a isso, desde o trainee até a um sócio. Então, para que a gente tenha ali... Porque hoje você vê dentro do salão, o que tem um profissional dentro do salão? É uma manicure, é um cabeleireiro e é o dono. É o que tem dentro do salão. Então, qual é o diferencial que eu vou trazer para minha equipe? Eu estou preocupada em trazer diferencial para o cliente. Mas e para minha equipe, qual é o diferencial? Então, a gente pensou nisso, no plano de carreira. Entendi. E qual que foi a maior lição que você aprendeu sobre delegar? Olha, como eu disse, a gente saber entender o momento, porque existe uma diferença em delegar e você só ser autoritário, você só mandar. Eu gosto de falar com todo mundo com muita educação. Eu chamo para conversar, eu não grito, eu não mando, eu não exijo, e eu tento entender. Então, assim, para mim a diferença é basicamente essa, é você fazer com respeito aquilo que precisa ser feito, né? A gente vai pedir, a gente precisa que o serviço, que o papel seja feito, mas a gente vai falar da forma como tem que ser, com todo respeito, como deveria ser com todo mundo. Legal. Como que você gostaria que a sua marca impactasse no mercado a longo prazo? Olha, o que eu vejo é justamente a questão do cuidado essencial sem alto custo. É isso que eu quero trazer. Hoje a gente tem um salão que tem um padrão intermediário. Não vou dizer que é um salão de luxo, mas é um salão intermediário. Porém, nós tentamos trabalhar com um valor de mercado que entre no bolso da cliente para que ela tenha esse cuidado diário. Acessível, mas ao mesmo tempo com qualidade. Exatamente. Ô, Ari, se você pudesse mudar algo no empreendedorismo feminino específico, o que você mudaria? A visão que a mulher tem do mundo.
Porque, assim, as mulheres falam, mas é muito difícil porque os homens não valorizam, porque isso, tá, mas você tá correndo atrás, tá fazendo o seu, você tá se impondo, você se vê como uma mulher de fato capaz de fazer. Então, assim, eu acho que a mulher, ela aprender a se posicionar não como vítima, mas como uma idealizadora de projetos, como alguém 100% capaz. Muitas hoje já fazem, a gente vê muito, mas eu acho que a mentalidade da mulher, ela tem que ainda que mudar um pouquinho. O que o mercado de Umuarama ainda precisa quando se trata de beleza? Olha, o que eu vejo é justamente isso. A gente vê dois extremos aqui na cidade. Ou você vê um salão que tem um custo muito baixo, que às vezes a gente até se pergunta como consegue, né, chegar naquele valor. E outros que têm um custo extremamente elevado, que a gente fala, cara, não tem necessidade de um negócio desse. Então, assim, são dois extremos. E aí acaba dividindo o público. Porque o que acontece? Quem quer status vai aqui. Só que ele vai aqui, não vai com recorrência aqui, né? Porque a cidade, ela não tem todo esse público, assim, com poder aquisitivo. E aí, aqui, a pessoa vai quando ela precisa da recorrência, quando é um cuidado mais essencial. Então, a gente quer, eu acho que deveria ter, sim, um intermediário. Uma das coisas que me fez, na época, voltando lá na gastronomia, a trabalhar com o sushi por quilo, foi pensando nisso. Porque em todo lugar existia restaurante de comida, né, de culinária oriental, que você pedia ali pelo cardápio, as barcas completas. Nem todo mundo tem condições de pagar 400, 500 reais em uma barca para comer. Na época era uma fortuna, né? Então eu falei, vamos colocar por quilo. Todo mundo vai ter acesso dentro de um preço justo, que eu vou ter margem de lucro, e o cliente vai ter acesso. Então, assim, foi um sucesso. E eu tenho isso como visão para o salão hoje. É oferecer a qualidade, a mesma qualidade, o mesmo produto, porém com uma margem de lucro que seja respeitosa para mim e que o cliente também tenha um custo respeitoso para ele. Perfeito. Você pensa em expandir a Concept? Penso. Levar para fora da cidade? Ou até mesmo mais uma unidade aqui na nossa cidade? Então, na verdade, a minha intenção era expandir primeiramente ali dentro mesmo. Eu queria dividir setores. Meu sonho ainda é que a gente tenha uma ala só de escovaria exclusiva. E nós temos um piso superior lá no salão. Então, eu tenho vontade de trabalhar primeiro essa expansão interna. E aí, depois, a gente pensar em trabalhar com outras unidades. Entendi. Pegando toda a sua jornada de empreendedorismo do começo ao fim, qual foi o momento mais difícil para você como empreendedora? Acho que foi a fase que eu trabalhei junto com o meu esposo. E foi quando eu enfrentei os maiores desafios. E em algum momento você já pensou em desistir? Não. É assim, aquela coisa que às vezes vem na cabeça, mas rapidinho passa. Aí já vem uma ideia melhor, você fala, não tô aguentando mais, eu vou desistir esse ano, se não der certo, eu vou fazer. Aí vem uma ideia, fala, não, eu vou fazer isso daqui então, porque vai dar certo. Então a gente nunca pensa 100% em desistir. Qual foi a maior decepção que você já viveu como empresária? A franquia. E como você lida com a comparação de outras empreendedoras? A minha comparação? A comparação, muitas vezes a pessoa fala assim, a Ariana, você tem que fazer isso e isso porque aquela fulana lá faz isso. Essa comparação. Não faço. Não faço, eu não me baseio no trabalho de ninguém, eu tento fazer o meu. De verdade, se eu te falar que eu tento conhecer a minha concorrência pelo que eu preciso, pelas estratégias de marketing, pelo valor que está girando no mercado, mas não pelo que faz. Nunca me baseei nisso. Talvez até um erro, mas não. Quem que é a tua inspiração fora? Eu tenho muitos cabeleireiros que são inspiração, mas eu acho que a minha maior inspiração é chegar onde eu quero chegar mesmo. É de você mesmo. Eu mesmo. Ótimo, essa foi a primeira vez que eu vi. Teve alguma crítica que já te transformou? Já. Eu acho que me falaram uma vez, e isso me pegou, foi quando
eu comecei a repensar muita coisa, que eu era muito boazinha. Me falaram, você é muito boazinha com todo mundo. E aí as pessoas acabam se aproveitando de você. E assim, isso foi um crescimento pessoal. Uhum. Me trouxe um crescimento pessoal. Hoje eu continuo sendo uma pessoa boazinha, só que com limites. Uhum. Que eu não sabia impor limites antes. Acho que até eu já te falei isso. Já. Como você reage ao fracasso hoje? Eu não reajo muito bem. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de fracassar, sabe? É porque eu não consigo enxergar o fracasso. Uhum. Eu vejo o fracasso como um aprendizado. Uhum. Então, assim, não deu certo aqui, isso aqui que eu fiz. Cara, mas não deu certo por algum motivo. Uhum. Deixa eu entender o que não deu certo. E aí eu vou atrás e tento consertar. Então, nada na vida eu enxergo como um fracasso. Eu já teve época que, sim, eu enxerguei a minha trajetória, porque eu deixei de fazer muita coisa. Hoje, um exemplo, se eu fosse pensar no que eu queria ser há 15, 20 anos atrás, hoje era pra mim estar formada em tal área, estar fazendo tal coisa, assim, eu tinha meio que um projeto de vida, digamos assim. E eu segui por um caminho totalmente diferente. Tiveram muitos tropeços aí nesse decorrer do tempo. Uma das coisas que eu me arrependo um pouco, até um conselho que eu dou pra qualquer mulher, eu falo isso pra minha cunhada, inclusive, o tempo todo, é que a mulher, ela tem que ter a vida financeira própria dela. Entendi. Sempre. Porque, às vezes, a gente casa e a gente tá muito preocupado em alavancar o sucesso do nosso companheiro. Então, essa era a preocupação que eu tinha e que eu vejo muitas mulheres. Então, assim, seja sendo somente dona de casa, né, para que o marido tenha esse tempo e possa sair para trabalhar, ou que seja trabalhando junto com ele, mas a mulher, às vezes, ela se ausenta para que o marido cresça. E quando eu comecei a empreender sozinha, né, na minha própria empresa, essa parte financeira foi algo que me prejudicou bastante, que foi difícil para mim, porque eu não tinha histórico financeiro, eu não tinha nem experiência, digamos assim, com o meu próprio financeiro, sabe? Uhum. Por quê? Porque sempre cuidei dessa parte para ele. Então, às vezes a gente se vê numa situação que aí é quando você acorda para a vida, fala, opa, peraí, não, aqui tá errado. E aí eu lembrei do aprendizado que eu tive quando eu era criança. Falo, poxa, mas você errou porque você fez o contrário do que você acreditava. Uhum. Porque eu cresci acreditando que eu precisava ser dono da minha própria vida. Em algum momento eu me perdi nesse aprendizado. E aí foi quando deu errado. Entendi. Antes da gente continuar aqui pro último bloco, quero agradecer aí novamente nossos parceiros, o Cláudia Bolos Doces e Salgados, tá sempre aí patrocinando o Podcast. Obrigado por incentivar esse tipo de negócio, nosso empreendedorismo, levar essa mensagem adiante. Muito obrigado mesmo. Agradecimento também a Filato Bene, a marca que veste líderes. Para você, homem, que quer se posicionar através da sua imagem. Eu vou fazer uma pergunta rapidinha. A aparência importa? Muito. 100%. Eu falo assim, não importa o seu ramo, você bem posicionado, você vai fazer diferença, você vai conseguir se destacar. Então comece através da sua imagem, vai lá na Filato Bene, que com certeza eles vão atender muito bem você e vai te orientar da melhor forma possível. Eles são especialistas em alfaiataria, que é o carro-chefe, mas eles também têm a moda casual. Então eles têm ali uma variedade de produtos da linha completa masculina. Inclusive eles falam que é um homem em uma só parada. Então vai lá, conversa com a Rose ou com o Léo da Filato, que você vai ser muito bem atendido. E agradecer também ao Dr. Adriano Medeiros, cirurgião plástico da face. Ele que é um entusiasta aí da beleza também, ele faz a beleza através da cirurgia facial. E ele tem, assim, vários projetos incríveis lá, ele já fez várias cirurgias, tem mais de 1000 cirurgias feitas, então ele realmente é um especialista aí. Muito obrigado, Dr. Adriano Medeiros, por incentivar também o Podcast e estar vestindo a nossa camisa juntos, beleza? Muito obrigado. Ari, pra gente agora ir para o final, fazer umas perguntas um pouquinho mais complicadas. O que significa ser influente para você? Olha, no meu ver, a influência, ela não tá ligada só ao status, mas tá ligada à forma como eu influencio as pessoas na vida delas. Uhum. E é isso que eu busco hoje, é influenciar as pessoas a crescerem, a correr atrás, é isso, a correr atrás do que quer.
Como que você lida com a responsabilidade de ser exemplo para outras mulheres? Olha, eu tive grandes exemplos, então, assim, eu acho que isso é essencial. É essencial. Quando a gente mostra que a nossa trajetória de vida, que algo que a gente já passou vai ajudar na vida, vai contribuir na vida daquela pessoa. Então, eu acho importante. Não vou falar pra você que é algo que fico me preocupando o tempo todo. Mas eu acho importante, sim. Existe espaço para vulnerabilidade na sua vida? Não, não. Como que você gostaria de ser lembrada para quem te conhece de perto? Eu acho. Ô Rick, olha, eu passei por uma situação que me fez mudar um pouco. Às vezes a gente quer ser só a pessoa forte, forte, forte. E a gente esquece que as pessoas também precisam ver a gente como humano, ver o nosso íntimo, né? Então, aconteceram muitas coisas depois que eu cheguei aqui, conheci pessoas e a minha vida mudou. Eu comecei a acreditar em coisas que eu não acreditava, questão de conexão, de energia. Eu vi que tem coisas na nossa vida que realmente precisam acontecer, sabe? Pra gente ter um crescimento. Então, eu acho que isso é importante, a gente se conectar mesmo com pessoas. E eu acho que aí a vida já faz o papel dela. A gente tem que sentir, é o coração. Legal. Você acredita que o mercado ainda é mais difícil para mulheres? Eu não consigo ver dessa forma. Eu vejo que muita gente fala sobre isso. Eu acredito que em alguns ramos, sim, ainda, né? Ainda existe aquele preconceito, aquela parte ali mais masculina, mas o mercado, ele tá muito aberto hoje. Então, eu acho que a gente não pode reclamar. Tem, sim, muitas oportunidades para a mulher. Qual que é a principal diferença que você vê uma mulher empreendendo do que um homem? Olha, o homem, ele começa mais cedo. O homem, ele já cresce ali ele já vai ali para a parte da adolescência, já trabalhando, entrando no mercado de trabalho. Então, assim, vamos colocar aqui a nossa faixa etária de idade. Naquela época, sim, o homem tinha muito mais oportunidade, né? Então, hoje, um homem da nossa faixa etária, ele provavelmente está mais desenvolvido do que uma mulher. Mas não que isso influencie 100%. Então, assim, eu acho que a questão da idade, do momento certo de falar assim, eu vou começar. Uhum. Se você, até pelas pessoas que você entrevista aqui, provavelmente, os homens que você entrevistou provavelmente também começaram mais cedo do que as mulheres. É unânime, assim, a maioria das pessoas que sentou aí antes dos 15 anos, a grande maioria mesmo, de verdade. Exatamente. Qual foi a ideia mais fora da caixa que você já colocou em prática? Nossa, mais fora, meu Deus. Eu já fiz. Teve uma época que eu precisava levantar um dinheiro e eu tava tendo muito conflito financeiro, assim, com meu esposo, dentro do salão. E aí eu falei, eu vou aproveitar esse momento e vou aproveitar. A empresa também é minha. O que eu fiz? Montei uma mesa de sobremesa dentro do meu próprio restaurante. Entendi. E como que foi o impacto disso? Foi muito legal, porque as pessoas foram super adébitas, assim, aceitaram super bem e me estimulou, porque foi quando eu resolvi estudar sobre a parte de doces. E foi um crescimento, assim, porque eu me senti outra pessoa. Eu falei, cara, eu tô fazendo uma empresa dar certo dentro de outra empresa por necessidade. Que legal. Existe algum projeto futuro que você ainda não revelou para ninguém? Tenho. Que não vai revelar agora. Não. Que legal. Qual sonho que você ainda não realizou? Olha, eu acho que a minha independência 100% financeira ainda. Uhum. Pra eu chegar e falar assim, hoje eu não dependo em nada de nenhuma das empresas que eu tenho sociedade com outra pessoa. Entendi. E como você se mantém criativa no dia a dia? Estudo, eu gosto de estudar. Eu gosto de ler. Nunca deixo de fazer isso. Então, isso me traz muitas ideias.
E qual que é o próximo ousado da Ariana Marques? O próximo ousado é a expansão da minha cozinha industrial agora. Legal. Ari, vamos agora pro finalzinho mesmo. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Ariane de 17 anos, qual que seria? Eu acho que eu diria para ela não deixar de seguir o que ela aprendeu, que a mulher, ela tem que ser independente, que ela tem que correr atrás da vida dela. Se eu tivesse seguido esse conselho desde sempre, eu não teria passado por tanta dificuldade. Qual foi o momento que você mais chorou de emoção no seu trabalho? De emoção, assim, boa? Não de raiva, tá? Boa? Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu acho que quando... Eu sempre me emociono, na verdade, quando eu me reúno em alguma data especial, alguma coisa especial com a minha equipe. E eu acho que esses são os melhores momentos, assim, pra mim. Mas, de verdade, um dia que ficou marcado pra mim foi esse dia. Que eu não esperava, que eu não tava bem. E que a equipe ficou ali cuidando de mim, mas cuidando mesmo. E eu me senti muito, muito valorizada. E como você equilibra sonho e realidade na sua vida? Olha, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Na verdade, eu sou muito coração, não é nem questão de sonho. Eu sou pé no chão, mas eu sou muito coração. Então, eu deixo a emoção falar primeiro, sempre. E eu tô aprendendo com algumas pessoas a ser um pouquinho diferente. Às vezes eu não acho legal. Às vezes eu acho que a gente deixa de viver coisas, de fazer coisas por isso. Porque a razão nem sempre é tudo. E quando eu não sei, pra mim, quando é coração, parece que a gente não tá errando. Quando é a razão, você vai muito por benefício. É porque isso aqui é o certo agora. Porque eu aprendi que isso daqui é o certo. Mas quando é o coração fala... É aquilo, é que nem eu falei, a questão do aprendizado. Se eu tivesse seguido o meu coração, que foi o que eu aprendi, que era o que o meu coração me dizia desde adolescente, corre atrás, faz, eu não teria dado errado em alguns momentos. Eu tentei seguir a razão e aí não deu certo. Então, assim, eu acho que seguir o coração é muito, muito, muito importante, é o que eu gosto de fazer. Entendi. Olha, o que te dá força nos dias mais difíceis? A minha família, minha filha... pensar no que eu quero para o futuro dela e do meu filho mais velho também. Hoje já é um homem, graças a Deus, não tenho tanta preocupação assim, já está bem encaminhado, mas é o futuro deles. Se você pudesse deixar uma mensagem para eles, qual seria? Uma mensagem eterna, que eles vão lembrar de você sempre que ouvir. É ser o que eles são, que eu acredito no caráter de cada pessoa, e seguir o coração que vai dar tudo certo e trabalhar, correr atrás. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, inspiradora, para que eles possam, de fato, digerir isso para um futuro, quem sabe, ou até mesmo começar a já aplicar a partir de agora no próprio negócio, ou até mesmo dar o primeiro passo após o CLT. Olha, no meu ver, o primeiro passo após o CLT é a gente estudar e entender sobre o negócio que a gente quer realmente colocar em prática, porque é muito bonito quando a gente fala em empreender e falar assim, não, eu vou ser meu próprio patrão, só que as coisas não funcionam assim, o mercado não tá fácil, então assim, entenda sobre o que você quer fazer, estude sobre isso, pesquise, e aí sim, aí é só colocar corpo e alma, que vai dar certo. Ari, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, abrir um pouco mais sobre a forma que você pensa, a forma que você enxerga os negócios. Obrigado por partilhar tanto. Obrigado você que nos assistiu até aqui também. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado novamente aos nossos patrocinadores, Cláudia Bolos Doces Salgados, Filato Bene, que é a marca que veste líderes, e o Dr. Adriano Medeiros, que estão incentivando esse podcast. Deixe aqui nos comentários se você gostou. Quais são suas dúvidas, o que você gostaria que nós perguntássemos às pessoas que sentam aqui com a gente. E interage com a gente, curte aí, se inscreve no canal, acompanha. A nossa cidade tem muito a entregar, tem muita história boa que sai daqui e o acesso é fácil. Inclusive, se as pessoas quiserem acessar você, Ari, qual que é o Instagram da Concept, qual que é o endereço, pode fazer o merchanzinho aí. Nós estamos localizados em frente à Demicon, na rua José Honório Ramos. O salão fica em anexo a Xerimbom. E o nosso Instagram é Concept Clube Umuarama. Então, se vocês quiserem aí
saber um pouco mais da jornada da Ari, chama lá, conversa com ela, com certeza você vai conseguir acessar. E esse é o maior diferencial de um podcast regional, que você pode se inspirar nas pessoas e conversar com as pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe muito você e seus negócios. Amém. Obrigada.